Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Hoje estou aqui novamente para estar lendo mais alguns capítulos da palavra e hoje a gente vai estar meditando em Isaías 51, 52 e 53. Pois bem, hoje, digamos assim, o povo faz a lembrança da sexta-feira que Jesus foi crucificado, foi sacrificado ele. E, enfim, no capítulo 53 conta, bem narrado como que foi esse acontecimento dele até o Calvário. Enfim, então vamos estar meditando nesses três capítulos neste dia de hoje. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Senhor, mais uma vez nos pedimos, Senhor, que venha estar nos orientando com a Tua palavra. Nos orienta em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. O 51 fala bem assim: Escutem-me, vocês que buscam a retidão e procuram o Senhor. Olhem para a rocha, da qual foram cortados, e para a pedreira, de onde foram cavados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, a que deu a luz. Quando eu o chamei, ele era apenas um, e eu o abençoei e o tornei muitos. Enfim, vale bem lembrar que nós somos filhos de Deus através da fé, assim como Abraão, como fala ali em Gálatas. Ali em Gálatas fala, né? Vós sois filhos igual, filhos de Abraão pela fé e são gerados em Cristo Jesus. Mas enfim, com certeza o Senhor consolará Sião e olhará com compaixão para todas as ruínas dela. Ele tornará seus desertos como o Éden, e seus ermos como o jardim do Senhor. Alegria e contentamento serão achados nela, ações de graças e ações e som de canções. Escutem-me, povo meu, e ouça a minha nação minha. A lei sairá de mim, minha justiça se tornará uma luz para as nações. Minha retidão logo virá, minha salvação está a caminho, e meu braço trará justiça às nações. As ilhas esperarão em mim e guardarão esperançosamente pelo meu braço. Enfim, vale a pena lembrar que esses contextos que a gente está lendo também está falando de Jesus. Ele é que é a nossa luz, é a nossa salvação, como a gente vai prosseguindo nos contextos da palavra, da Escritura. Ergam os olhos para os céus, olhem para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como uma roupa, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a minha salvação durará para sempre, e a minha retidão jamais falhará. Ouçam-me, vocês que sabem o que é direito, vocês, povo, que têm a minha lei no coração. Não temam a censura de homens, nem fiquem aterrorizados com os seus insultos, pois a traça os comerá, como a uma roupa, o verme os devorará como a lã, mas a minha retidão durará para sempre, a minha salvação de geração em geração. Desperta, desperta, veste de força o teu braço, ó Senhor. Acorda como em dias passados, como umas gerações de outrora. Não foste eu, não foste tu que secastes o mar? Aliás, não fostes tu que despedaçastes o monstro dos mares, que transpassastes aquela serpente aquática? Não fostes tu que secastes o mar, as águas dos grandes abismos, que fizeste uma estrada nas profundezas do mar, para que os redimidos pudessem atravessar. Os resgatados do Senhor voltarão, entrarão em Sião, um cântico, alegria eterna coroará sua cabeça. Júbilo e alegria se apossarão deles, tristeza e suspiros deles fugirão. Eu mesmo sou quem o consola. Quem é você para que tema, homens mortais? Os filhos dos homens que não passam de relva, e para que esqueça do Senhor aquele que fez você, que estendeu os céus e lançou os alicerces da terra, para que você viva diariamente
constantemente apavorada, por causa da ira do opressor que está inclinado a destruir? Pois onde está a sua ira do opressor? Os prisioneiros escolhidos logo serão postos em liberdades. Não morrerão em sua masmorra, nem terão falta de pão. Pois eu, o Senhor, o seu Deus, que agita o mar para que suas ondas rujam, Senhor dos exércitos é o meu nome. Pus minhas palavras em sua boca e o cobri com a sombra da minha mão. Eu que pus os céus no lugar, que lancei os alicerces da terra, e que digo a Sião: você é o meu povo. Desperta, desperta, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não houve nenhum para guiá-la. De todos os filhos que criou, não houve nenhum para tomá-la pela mão. Quem poderá consolá-la nessas duas desgraças que a atingirão? Ruína e destruição, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Seus filhos desmaiarão, eles jazem no início de cada rua, como antílope pego numa rede. Estão cheios da ira do Senhor e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouçam isto, você é aflita, embriagada, mas não no vinho, com o vinho. Assim diz o soberano, o Senhor, o seu Deus, que defende o seu povo. Veja que eu tirei da sua mão o cálice que faz cambalear. Dele, do cálice da minha ira, você nunca mais beberá. E eu o porei nas mãos dos seus atormentadores, que disseram a você: caia prostrada, que disseram você, para que andemos sobre você. E você fez as suas costas como o chão, como uma rua para nela a gente andar. Desperta, desperta, ó Sião, no capítulo 52. Vista-se de força, vista suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira. Levante-se e sente-se atemorizada. Ó Jerusalém, livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Enfim, vale lembrar que nós fomos vendidos por nada ali no Éden, ali, quando Eva ali compartilhou com Adão ali a semente do bem e do mal, digamos assim, ali nós fomos vendidos a nada. E também no capítulo 53 ali a gente vai ver que a gente também foi comprado com grande preço, dá para dizer desta forma, com preço de sangue. Aliás, aqui ele fala sem dinheiro, né? Enfim, aqui sem dinheiro, mas comprados com sangue. E vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Pois assim diz o soberano, o Senhor: no início o meu povo desceu para morar no Egito. Ultimamente a Síria o tem oprimido. E agora o que tenho aqui? Pergunta o Senhor. Pois o meu povo foi levado por nada, e aqueles que o dominam zombam, diz o Senhor. É constantemente o dia inteiro, meu nome é blasfemado. Por isso o meu povo conhecerá o meu nome. Naquele dia eles saberão que sou eu que os previ. Sim, sou eu. Como são belos os montes, os pés daqueles que anunciam boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o seu Deus reina. Escutem, suas sentinelas ergam a voz, juntas gritam de alegria. Quando o Senhor voltará a Sião, elas o verão como os seus próprios olhos. Juntas, cantem de alegria, vocês, ruínas de Jerusalém, pois o Senhor consolou o seu povo. Ele resgatou Jerusalém. O Senhor desnudará seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Afastem-se, afastem-se, saiam daqui, não toquem em coisas impuras,
saiam dela e sejam puros, vocês que transportam os utensílios do Senhor. Mas vocês não partirão apressadamente, nem sairão em fuga, pois o Senhor irá à frente de vocês, o Deus de Israel será a sua retaguarda. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem. Não parecia um ser humano. De igual modo, ele aspergirá muitas nações. Os reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhe foi dito verão, e os que não ouviram compreenderão. Enfim, de tudo que Jesus passou ali, pregando para eles, mostrando para eles, curando os cegos, curando os coxos, curando a surdez deles, do povo. Agora aqui no 53 ele fala bem certinho, depois de tudo isso que ele fez, pregou, o que aconteceu. Fala bem assim: quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor, ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estimas. Enfim, vale lembrar que ele está falando de Cristo quando ele foi entregue para a crucificação. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigados por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, como ovelhas, nós desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro, foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes. Por causa das transgressões do meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Contudo, foi a vontade de Deus, do Senhor, esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Depois do sofrimento de sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso eu lhe darei uma porção entre grandes, e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou a sua vida até a morte, e foi contado entre os transgressores, pois ele levou o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Enfim, vale lembrar que, digamos, hoje é sexta-feira, e o povo faz essa lembrança da Páscoa, que seria no domingo. E, enfim, aqui fala totalmente o contexto, como que era Jesus Cristo. Muitos falam que ele tinha olhos azuis, que cabelos longos, mas aqui a gente vê que Isaías ele já fala que
era um homem de dores, experimentado nas dores, no sofrimento. Os homens escondiam o olho dele, o olhar, se desviavam dele, e ele com aquela cruz carregando para nós termos vida. Enfim, hoje, se nós temos redenção com a nossa vida e com a nossa alma, foi por causa desse ato de Cristo aqui, que foi feito na cruz. Ele foi levado como um cordeiro por propiciação pelo meu pecado, pelo teu pecado, e graças a Deus aí nós temos vida eterna através dele. Senão nós estávamos perdidos e sem nenhuma, digamos assim, sem nenhuma esperança de vida, e as trevas seriam o nosso caminho. Por isso que hoje nós temos a luz de Cristo que nos guia. Mas enfim, era essa a meditação de hoje. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e pensem bem nesse sacrifício que Jesus fez. A Páscoa, para a gente lembrar de Cristo, é todo dia, não é só uma vez por ano. Todo dia a gente tem que lembrar de Cristo Jesus, do sacrifício que ele fez, enfim, e dar graças a Deus por Deus ter permitido que ele viesse na terra para ele morrer por mim e por você, porque nós, por nós mesmos, nós não ia conseguir ter salvação com o nosso Deus e estaríamos perdidos. Mas até mais, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.